Isso que elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, porque Deus, como nós cantamos aqui, Ele é fiel. Então a fidelidade do Senhor perdura nas nossas vidas e ela vem sempre iluminar o nosso ser, o nosso coração. Amém, amados? Fecha os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, nessa noite engrandecer o Teu nome. Sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores de nada, mas somente pelas Tuas misericórdias nós podemos estar aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome. Glorificamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua paz, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. E agradecemos ao Senhor pelo cumprimento, Senhor, da Tua palavra em nossas vidas, porque o Senhor é fiel. Nós não somos fiéis, mas o Senhor é fiel. E nós glorificamos o Teu nome e agradecemos o tão grande sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Boa noite a todos. Vocês estão desanimados? Foi a janta de ontem que fez mal para vocês? Ontem nós tivemos um jantar aqui maravilhoso, 110 irmãos, e foi uma festa. E eu tenho a impressão que muita gente hoje não veio porque ficou cansado do jantar. E foi uma bênção. Você que não pôde estar aqui, você fez falta e perdeu uma grande oportunidade de estar em comunhão conosco aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, eu convidei um amigo algumas vezes para vir no culto, e ele disse assim, eu só vou se você me prometer uma coisa. Eu falei, mas sem condições. Ele falou assim, não, é sério, eu não quero ser notado na igreja. Eu falei, é meio difícil, mas vou tentar. Você não vai dizer assim, ó, o fulano está aí. Eu falei, não, eu prometo. As pessoas, tem gente que não gosta de ser notado nem apresentado. E a gente respeita isso aqui, nós fazemos assim muito pouco a menção de alguém entre nós. Mas hoje tem alguém que eu quero mencionar, que é a primeira vez que ele vem aqui, é a mais nova ovelhinha da igreja. Então eu quero chamar os seus pais, Caroline, Ronald, a Lívia, o Nivaldo. Venham aqui à frente, nós vamos consagrar o Isaac hoje ao Senhor. Eu quero convidar você para que fique em pé. Nós vamos consagrar a vida do Isaac ao Senhor. Isaac está completando 2 meses. Então vamos chamar. Vem cá, Nivaldo, vem aqui para frente para a gente. Sobe aqui. A família do Ronald toda está aí. Vem para cá. Vai sair uma foto aqui. Da Rita também. Sobe todo mundo aqui. Vai ficar apertado. Eu não sei se a laje aguenta, não. Mas vai dar certo. Quem você também? Vem, Júlia, vem nisso. Vem, gente. Vocês estão com medo? A bisa do Isaac está ali também, tá? Ela não vai poder subir aqui, que é muito tumultuado aqui, mãe. Mas a bisavó do Isaac também está aqui presente. Eu quero orar. A coisa mais valiosa que nós podemos fazer com a nossa família, consagrar a nossa família ao Senhor. E vocês diante do Senhor, assim como se comprometeram com a Lívia, vocês se comprometem em levar Isaac à presença do Senhor diariamente. Comprometem-se também a ensinar a palavra do Senhor ao Isaac. É de coração que vocês dedicam a vida do Isaac ao Senhor. Assim como a Lívia não pertence a vocês, o Isaac não pertence também. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos pela vida do Isaac, um presente do Senhor na vida do Ronald, na vida da Carol, na vida da Lívia. Nós nos alegramos no Senhor, pois a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E aqui está o Isaac, aquele que trouxe sorriso a essa casa, esperança, e nós nessa hora te damos graças pela vida do Isaac
e colocamos o Isaac em tua presença e consagramos o Isaac ao Senhor. E no nome de Jesus, que Isaac possa crescer em graça, estatura, em sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Que o Senhor possa fazer do Isaac um instrumento em tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, o Isaac para que ele seja um porta-voz do Senhor. Por onde quer que Isaac for, que a tua mão esteja sobre ele, guardando, livrando, operando e também conduzindo. E em teu nome, como ministro do Evangelho do Senhor, eu consagro debaixo da autoridade dos seus pais, o Isaac ao Senhor. Ele pertence a Jesus e nós assim o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Acho que até ele falou amém. Falou amém. Deus abençoe. Parabéns, lindo Isaac, lindo. Igual a Lívia. Deus abençoe, parabéns. Podem sentar. Eu quero liberar as crianças agora. Meus irmãos, muito bem. Nem tudo na vida dá certo. E quando as coisas saem vou aguardar os irmãos tomarem assento. Como eu dizia, nem tudo dá certo. E quando as coisas saem do nosso controle, nós ficamos inseguros, porque nós não gostamos de perder o controle. Eu tenho essa dificuldade. Quando eu perco o controle sobre alguma coisa, eu fico inseguro. E já tive sonhos recorrentes por causa da insegurança em perder o controle. E tenho percebido que isso está cada vez mais frequente. E nós chegamos hoje aqui cedo e começamos o ensaio. Aí o Davi, cadê o Davi? Levanta a mão, Davi. O Davi trouxe o baixo, trocou as cordas do contrabaixo e quebrou uma tarraxa novinha ali do contrabaixo dele. Aí tivemos que trocar de instrumento. Na hora estava tudo certo, tudo dando certo, o nosso som aqui deu problema. Então isso quebra a gente, porque quando você deixa de ouvir o que você está cantando, a gente fica inseguro. Mas isso é uma experiência, não é só de músico, isso é uma experiência nossa. Na nossa vida existirão coisas que vão se levantar para nos deixar inseguros. E o que fazer quando estamos inseguros? Eu vou te dizer o que eu estou aprendendo depois de 50. Você relaxa e deixa as coisas acontecer e faz aquilo que lhe foi confiado fazer. Faça a sua parte e tenha paz que o Senhor Deus vai completar o resto. Então, não fique inseguro, não fique com medo de fazer as coisas, com medo de dar errado. A gente não consegue controlar tudo. E hoje nós, mais uma vez aqui, tivemos essa experiência aqui como músicos, que nos deixou assim, inseguros. A gente não sabe se os irmãos estão ouvindo aqui, porque é muito horrível a gente cantar e tocar sem saber se está chegando para vocês aí. Muito bem, nós vamos abrir a carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos. Esses 2, a partir do verso 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou repetir o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E quando o texto começa no versículo 8 dizendo cuidado, é para ter cuidado mesmo. É como se Deus estivesse acendendo na Bíblia uma letra vermelha,
com o que vem a seguir. Cuidado. Existem alguns avisos que começam a piscar hoje nas mídias sociais. Cuidado. Ou então censurado. Mas a palavra do Senhor que nós acabamos de ler é uma palavra que nos chama a atenção. Tenha cuidado. E hoje eu quero falar sobre que tipo de cuidado que nós devemos ter com o outro. E não é outra pessoa a que nos referimos. Irmãos, nós estamos chegando ao fim de um ano. Esse ano foi um ano de muitas experiências positivas e negativas para nós, os brasileiros, e também como igreja do Senhor. Tivemos boas experiências e tivemos experiências negativas. Nós temos aqui irmãos na igreja que são comerciantes e que estão passando um período de dificuldade, porque existe uma estagnação. As pessoas estão deixando de consumir por terem cuidado, porque não sabe o que virá. Não sabe o que nós teremos à frente em 2023. E eu não estou me referindo à política. Eu estou me referindo ao contexto mundial instalado. Muito provavelmente nós estamos caminhando a passos largos para o governo do anticristo. E se nós somos a igreja do arrebatamento, eu sinto que somos, isso é uma opinião pessoal minha, se nós somos de fato a igreja do arrebatamento, é necessário que todas essas coisas se cumpram. Mas nesse período em que nós aguardamos a vinda do Cordeiro, nós precisamos ter cuidado. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Primeiro cuidado, foi o Senhor Jesus que nos alertou: cuidado com o outro Cristo. Você tem que ter cuidado com o outro Jesus, com o outro Messias, com aquele que é denorex, que parece, mas não é. Cuidado. O Senhor Jesus mesmo nos alertou dizendo assim, que nos últimos dias, muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo. E ele diz então: cuidado. Tem muita gente aí dizendo que é o Cristo. No Brasil nós temos o Henrique Cristo, na Rússia existe lá o Vissarion. Em todos os países da América Latina, alguém se proclama ser a reencarnação de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus diz: cuidado. Outro cuidado é quando o Senhor diz: olha, cuidado com aquilo que parece ser de Deus e não tem nada de Deus. Cuidado. Por isso que o apóstolo, quando escreve a igreja que estava em Colossos, ele diz: tenham cuidado. Como deve ser o andar da igreja nos últimos dias? Deve ser um andar com cuidado. Sabe por quê? Se você pisar em terreno que não é firme, uma areia movediça espiritual vai tragar você. E você, quando acordar, já será tarde. Você já foi engolido pela areia movediça do pecado. Então cuidado, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. A gente tem ouvido esse provérbio há tanto tempo. E existem algumas coisas que nós temos ouvido falar e temos presenciado nas mídias sociais. Um evangelho barato, um evangelho que diz: olha, venha do jeito que você está e os seus problemas irão acabar. Se você seguir a Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. E a gente sabe que não é assim. Você sabe que as coisas, a vida continua, e depois que você toma uma posição ao lado de Cristo, você começa a ter lutas em áreas que antes você não tinha lutas, porque agora você se tornou declaradamente um agente de Deus contra as forças das trevas, contra os inimigos de Deus, que são também os nossos inimigos. Então a palavra de Deus, tenha cuidado. O que aconteceria se ao entrar aqui você não soubesse, houvesse minas explosivas aqui debaixo do nosso piso? Se não estivesse sinalizado, você explodir pisando em uma mina. É o que acontece conosco quando nós deixamos
de prestar atenção nos sinais que o Senhor Deus coloca no seu caminho para termos cuidado. Quantas vezes nós insistimos em viver um tipo de vida que não agrada ao Senhor? Dentro do seu espírito você sabe que está agindo errado, mas você não tem o cuidado de desviar-se do mal, como Jó desviava-se do mal, como Noé desviava-se do mal, e foi o próprio Deus que testemunhou disso acerca de Jó. O Senhor Jesus não veio trazer um mar de rosas para aqueles que o seguem. Se nós examinarmos os evangelhos, foi Jesus mesmo quem diz: não cuideis vós que vim trazer paz, eu vim trazer espada. E ele piorou o negócio quando ele diz assim: eu vim para colocar o pai contra o filho contra o pai. Por quê? Porque o evangelho da cruz de Cristo, ele é contundente, ele mexe com os nossos valores, ele nos recoloca diante de Deus. E quando nós estamos andando na presença de Deus, nós teremos confronto diário com as trevas. Então, a palavra de Deus, quando ele diz cuidado, é uma palavra de quem tem carinho e quer ver você bem. Esse Jesus da vida boa que nós temos ouvido falar aí, você entregou sua vida para Jesus e acabou o problema, esse Jesus não existe. Porque o Jesus que existe, o Jesus bíblico, ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Você vai passar por uma aflição, vai passar por aquela experiência, mas você vai sair vitorioso, você vai sair com uma nova experiência, você vai ficar mais maduro. Então cuidado com esse evangelho de mamão com açúcar, que muitas vezes tem sido ensinado em alguns arraiais por aí, que você não vai ter problema, que sua vida vai ficar um mar de rosas, porque não vai ser dessa maneira. Existe um outro cuidado que nós devemos também ter. Quando o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, tem pessoas que pegam essa palavra tudo e tiram do contexto. Uma vez que eu agora estou em Cristo, então eu posso, em Jesus, eu posso tudo. Eu posso viver amasiado, eu posso ter um namorado, eu posso, por que não? Eu posso permanecer no pecado, eu posso falar palavrão, eu posso, por que não? Aliás, existe hoje um evangelho que diz: uma vez que Deus é amor, o Senhor Deus não vai se importar se em um momento de dificuldade eu precisar de usar uma mentirinha, e a pessoa até coloca assim: uma mentirinha branca não faz mal, todo mundo fala, mas você não é todo mundo. Você pertence a Jesus e você foi salvo pela verdade, e aqueles que são salvos pela verdade devem andar na verdade. Você não é todo mundo, você é de Jesus. Então você não pode todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo diz posso todas as coisas, ele estava referindo-se a ter uma vida de dificuldades ou ter uma vida de bonança, independente do que ele estivesse vivendo naquela ocasião, ele poderia ter a certeza de que Jesus estava com ele. Mas nós não agradamos o Senhor quando andamos em uma vida de pecado. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no que diz respeito a ter dificuldades e no que diz respeito a experimentar o doce sabor da vitória, mas não me diz respeito ao andar em pecado, ao se comportar como o ímpio se comporta, ao se comportar como o pecador que não teve uma experiência com o Cristo ressurreto se comporta. Eu tenho visto uma coisa que é muito triste. Tenho visto muitos cristãos hoje deixando Satanás usar a sua boca. É feio uma pessoa falar palavrão, mas na boca do salvo não é feio só, é vergonhoso. A Bíblia diz que a nossa boca, ela deve existir com um parâmetro do céu. Por isso que Tiago diz que nós devemos ser mais dados a ouvir
do que a falar. Por isso que Provérbios diz que até aquele que não é sábio estando mudo é considerado como sábio. Estar calado nessa atual geração muitas vezes é uma expressão da sabedoria de Deus em nós. Então, se você teve um encontro com Jesus, você precisa pedir ao Senhor Deus para santificar a sua linguagem. Você precisa ser doce no falar. Existem pessoas que são ríspidas, e existem pessoas que emprestam diariamente a língua para Satanás, e Satanás usa aquela língua como uma arma. Tem gente que está matando gente com as palavras. Você precisa mudar nisso, porque não agindo dessa maneira significa que você de fato não teve uma experiência com o Senhor Jesus. Existe um hino do cantor cristão que nós cantamos muito tempo na vida da igreja, que diz: eu venho como estou. Um hino belíssimo, hino 259 do cantor cristão. E algumas pessoas se apropriaram dessa letra para dizer: não, olha, vamos ao Senhor Jesus como nós estamos. Isso está certo? Está certo, está correto. Mas depois que eu fui ao Senhor Jesus como eu estava, eu devo mudar o meu comportamento. Estando eu com Jesus, o meu modo de vida precisa ser mudado. Se você de fato teve uma experiência com Jesus, a maneira como você se comporta, como você fala, como você se relaciona em seus negócios, precisa expressar que Jesus entrou na sua vida. Então não dá para viver o tudo pode. Você veio como você estava, mas você decidiu não permanecer como você estava, porque o poder do céu envolveu você e começou a transformar você. Então cuidado com esse outro evangelho que diz que tudo pode, uma vez que você está em Cristo Jesus. O caminho da cruz não é para qualquer um. Os salvos em Cristo são pessoas decididas que entenderam o evangelho da paz, que ao mesmo tempo é o evangelho da renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica renúncia. Seguir a Jesus implica deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Altíssimo. Nós sabemos que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele também não faz milagres na vida daquela pessoa que não está com o coração disposto a mudar. Tem faltado milagres na sua vida? O Senhor hoje é aquele que nos sonda. Se você permitir, Ele vai mostrar para você, tocando em sua consciência, te fazendo lembrar a razão de você não experimentar milagres, e quem sabe até milagres diários. Orações que não são respondidas, sonhos que não são realizados, na vida de pessoas que um dia confessaram o senhorio de Cristo sobre elas, mas o seu modo de vida não condiz que ela teve ou que ele teve uma experiência com o Senhor. O outro cuidado que nós devemos ter, segundo a palavra de Deus, está em 1ª carta de João, capítulo 4, no verso 1, quando o apóstolo diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então cuidado com o espírito, com aquilo que parece ser espiritual, com aquilo que vem com um falso brilho, com uma falsa glória, com uma falsa vestidura de piedade. O diabo é falso. O diabo é o pai da fake news. Ele é o autor de toda sorte de ilusão. Ele sabe fazer no seu caminho brilhar uma miragem. Você está com sede, a sua alma tem sede de Deus,
e ele coloca no seu caminho uma miragem. O que é uma miragem? É uma imagem falsa. E quantas vezes nós nos apropriamos de coisas falsas, do campo do inimigo, porque não fomos na fonte certa, que é o Senhor. Então, cuidado com aquilo que parece ser espiritual, quando na verdade é só a fachada. Nós estamos vivendo hoje dias de falsos profetas, dias em que pessoas usam o nome de Deus e aquilo que sai da boca delas são ensinos e filosofias de demônios, conforme diz a palavra do Senhor. Então, cuidado. Como é que nós nos vacinamos contra esse tipo de falso evangelho, contra esse tipo de espíritos que não confessam que Jesus é o Senhor? Enchendo-nos da palavra do Senhor, atentando-nos para aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Primeira carta de João, capítulo 3, no verso 2 e 3, diz que os espíritos que não confessam que Jesus veio em carne, esse tal não é do Senhor. Quem fez ou já participou de algum trabalho de libertação, você sabe, Satanás não confessa isso. Ele não admite isso, que Jesus vem em carne. O Senhor deixou isso registrado na sua palavra. É por isso que ontem nós celebramos o Natal adiantado aqui, para que os irmãos no dia do Natal esse ano possam ter tempo com as suas famílias. E uma das coisas que nós falamos aqui é que o diabo não quer que você celebre o Natal, acorrentando pessoas nas famílias em que nós nos relacionamos. São aquilo que a Bíblia chama de espíritos familiares. Eu vou te explicar como o espírito familiar trabalha. Primeiro, escutem o que eu vou dizer. Os demônios são seres milenares. A palavra de Deus diz que Satanás, ele tem o potencial de se transfigurar em nossa frente como anjo de luz. E quando ele faz isso, ele magnetiza aquele que o está contemplando. Os espíritos familiares são os espíritos que receberam autorização para entrar na história das famílias e seguirem as famílias de geração em geração, de geração a geração. Ele sabe da história da sua família, ele consegue mapear onde estão os seus pontos fracos, e por conta disso ele sabe como derrubar você. Por isso o Senhor diz: cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com o falso evangelho, cuidado. Novo ano se aproxima. Eu não sei porque eu tenho assim em meu espírito um sentimento de que especialmente 2023 nós, como gente de Deus, vamos ter que ter mais cuidado na nossa maneira de nos relacionar com o Senhor. Meus irmãos, Jesus está voltando e a igreja precisa santificar-se. Você precisa fazer a sua parte. Eu vou abrir o coração e vou expressar uma tristeza minha como pastor aqui da igreja. Não tem um grupo de oração que se reúne aqui que eu não esteja. Há 22 anos faço isso. Se faltei em algum grupo de oração, eu poderia ousar e dizer uma ou duas vezes. Sou eu que convoco os irmãos para a oração. Mas se você pegar as fotos daqueles que participam dos pequenos grupos de oração, são sempre as mesmas pessoas. Eu não estou falando daqueles que não podem estar aqui no grupo de oração porque estão trabalhando, porque estão estudando. A gente entende. Estou dizendo daqueles que têm a oportunidade em estarem aqui conosco e não vêm. Você sabe quando é que você vai ter milagre na sua vida? Nunca. Porque você está pecando. A palavra de Deus diz que quem não ora peca. E quem falou isso não foi um homem qualquer, foi o profeta Samuel. Samuel diz: porque eu não cometeria o pecado de não orar. Você que diz servir Jesus, você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Quando seus filhos estão enfermos, ou esposa ou esposo, você
pode usar da autoridade que o Senhor te deu na palavra dele e impor a mão e dizer: eu repreendo esse mal na sua vida, sai em nome de Jesus? Ou você tem medo de fazer isso? O medo em você denota que você tem dado ouvido a outro tipo de espírito, que talvez você esteja sendo guiado por um outro tipo de espírito, que não é o Espírito Santo, que te enche de ousadia, de coragem, de intrepidez. Tenho tristeza, irmãos, em ver que os grupos de oração na igreja estão cada vez diminuindo. Mas quem sabe você hoje não entrou aqui para ouvir isso. Você precisa mudar a sua vida com Deus. Você precisa ficar mais perto de Deus. Não adianta a gente cantar aqui mais perto quer estar, ou perto quer estar, se na nossa vida diária a gente não tem feito a nossa parte. Então ore. Para que nós oramos? Nós oramos porque somos fracos. Quando você que diz que é de Jesus não ora, você está dizendo para Deus e para os demônios que você se garante. Ah, irmãos, eu sou fraquinho, eu não me garanto. E diariamente eu oro: Senhor, sustenta-me, Senhor, porque eu sou fraco, eu peco fácil. Sustenta-me, Senhor. Se o Senhor não me sustentar, eu traio a minha família, eu traio a minha igreja. Senhor, sustenta-me. E o Senhor tem me sustentado. Mas qual é o segredo? Busque a face do Senhor em oração. Busque a face do Senhor em consagração. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a minha família, eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje a Dilma não estava bem, não pôde vir ao culto. Mas eu tenho aqui o filho que não está embarcado, a esposa dele está aqui, minha filhinha, a Natália, está aqui a Cláudia, a mãe da Natália, ali o meu filho que me ajudou no louvor. Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e nós estamos aqui servindo a Jesus junto. E eu sei quantas vezes os irmãos me elogiam. Os irmãos acham que é fácil servir a Deus em família? Não é fácil. É fácil, pastor Rodolfo? É fácil, Josué? Não é fácil. A gente tem que colocar força. Às vezes a gente compra briga, e as brigas que acontecem dentro de casa são as piores que existem. E por que o diabo coloca situações no nosso coração dentro de casa? Porque a Bíblia diz, e foi Deus quem falou, que uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então onde ele começa com a confusão? Dentro de casa, para roubar a sua autoridade, para roubar a sua força. E o Senhor então nos diz: cuidado, tenham cuidado. E eu quero que você retorne o seu olhar para o texto de Colossenses, porque uma vez que o Senhor nos alerta dizendo: tente cuidado, Ele nos dá a condição do que fazer para sermos vitoriosos. Ele diz: do mesmo jeito que você recebeu a Cristo Jesus, ande nele, seja enraizado nele, radicados, seja edificados nele, sede confirmados na fé nele. O segredo da nossa vitória é ele. Sem ele nós nos perdemos. Então eu termino esta palavra dizendo: hoje você pode mudar, não é para amanhã. Muda o seu relacionamento com o Senhor. Mudando o seu relacionamento com o Senhor, uma segunda coisa vai ser automática na sua vida. A maneira de você mudar, as pessoas dentro da sua casa vai mudar, o seu trabalho vai mudar, no seu caminhar vai mudar, porque quando eu me relaciono com o Senhor, como tem que ser, todo o resto chega ao equilíbrio. Deus deu uma ordem a Abraão que muitas vezes nos parece absurda. Foi quando Deus disse assim: Abraão, anda na minha presença e sede perfeitos. E ser perfeito. Qual é o segredo para sermos perfeitos, como Deus quer que sejamos? É andando na presença dele. Eu quero orar com a sua vida, com você. Queria então que nessa hora você reclinasse a sua cabeça, fechasse